15 de dezembro de 1944, Floresta das Ardenas, Bélgica. O inverno mais brutal da Europa em décadas congela os pinheiros enquanto James Washington, de 17 anos, um jovem negro de uma fazenda do Alabama, se encolhe numa vala com um bazuoka. Seu pelotão foi destruído nas últimas horas pelo contra-ataque surpresa de Hitler. James está sozinho. No escuro, ouve o ronco metálico. Um Panzer IV se aproxima pelo atalho de floresta à sua frente. Se passar, cortará a retaguarda americana. James se levanta com o bazuoka nos ombros e aponta. A Batalha das Ardenas foi o maior contra-ataque alemão da frente ocidental. Em 16 de dezembro de 1944, 250.000 soldados alemães avançaram em uma frente de 130 quilômetros. O objetivo de Hitler era atravessar as Ardenas, cruzar o rio Mosa e capturar o porto de Antuérpia, cortando o suprimento dos aliados. A surpresa foi total. Os americanos haviam colocado divisões inexperientes na área considerada tranquila. A linha americana foi rasgada ao meio. Apenas uma cidade continuou de pé, Bastogne. James Washington pertencia às divisões de infantaria segregadas que o exército americano mantinha separadas dos soldados brancos. Os afro-americanos serviam em unidades próprias, muitas vezes com equipamento inferior. Após Pearl Harbor, mais de 1 milhão de afro-americanos serviram nas Forças Armadas, apesar de em casa serem ainda cidadãos de segunda classe, sujeitos às leis de Jim Crow, proibidos de sentar nos mesmos ônibus. Eles lutavam pela democracia em um exército que praticava a segregação. O detalhe histórico que poucos conhecem, foi precisamente durante a Batalha das Ardenas que o general Eisenhower tomou uma decisão revolucionária. Com as linhas rompidas, convocou voluntários negros das unidades de serviço para se juntarem às unidades de combate brancas. 4.500 soldados negros se voluntariaram imediatamente. Pela primeira vez na história das Forças Armadas Americanas, unidades integradas combateram lado a lado. Esse precedente abriria o caminho para o Decreto 9.981 de Truman em 1948, que aboliu formalmente a segregação militar. James Washington atirou. O bazuoka recuou em seus ombros enquanto o projétil cruzou o escuro e atingiu a lateral do tanque Panzer. A explosão iluminou a floresta por um segundo. O tanque parou. Depois girou, e James havia rolado para o outro lado da vala. Atirou novamente. O segundo projétil entrou pela abertura criada pelo primeiro e o tanque pegou fogo por dentro. James havia destruído sozinho um tanque de 32 toneladas com um lançador de ombro, numa floresta congelada, com 17 anos de idade. A Batalha das Ardenas durou 41 dias. Custou 75.000 americanos entre mortos, feridos e capturados, e 91.000 alemães. Foi a batalha que finalmente quebrou a espinha dorsal do exército alemão ocidental. Após as Ardenas, a Alemanha não teve mais reservas estratégicas. James Washington voltou para o Alabama, onde os ônibus ainda tinham assento separado para negros. Levaria mais 20 anos para que o movimento dos direitos civis corrigisse, legalmente, a contradição que ele havia vivido na pele. A história de James Washington nas Ardenas é, em miniatura, a história de uma geração de soldados negros que travaram duas guerras simultâneas, uma contra os fascismos do exterior, outra contra o racismo em casa. O W Campaign, dupla vitória, era o slogan da imprensa negra, vitória sobre o eixo e vitória sobre a discriminação. A segunda vitória levou mais tempo. Mas os homens que destruíram tanques com 17 anos e voltaram para sentar no fundo do ônibus ensinaram a um mundo que a coragem não tem cor, e que a justiça não pode ter endereço.